Bom dia, doutor Nelson. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Janino. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Bom dia. Da UniTV. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, o convite que me foi feito. Você me ligou ontem, eu disse, eu vou dar um jeito aí, né? Estamos terminando o Legislativo lá e outros compromissos de fim de ano. E agradecer a parceria tão legal que a Câmara Municipal e a UniTV têm feito ao longo desse período, transmitindo as sessões da Câmara. Eu me lembro quando eu conversei com a Regina e com você no início, olha, você vai ver a audiência que vai ter o horário da Câmara, porque havia uma curiosidade muito grande de muita gente de saber o que acontece lá no plenário. Muita gente não tem condição de ir, e essa é a oportunidade, e muitas pessoas, né, têm me abordado dizendo que tem visto pelo canal, agora a gente está transmitindo pela internet, mas antes não tinha isso, e esse foi um canal importante. Quero agradecer a parceria com a UniTV e a FAFIC. Eu acho que o povo também tem a agradecer ao senhor por essa abertura que o senhor deu, essa transparência que o senhor está dando ao trabalho legislativo. Aproveita a oportunidade também, até para comunicar ao presidente, o vereador Nelson Naim, que a partir de fevereiro, né, quando retornarmos, né, fevereiro, com as sessões, nós estaremos também transmitindo pelo canal 4 da NET. Então, quer dizer, nós vamos ter pela TV Educativa no canal 4 da NET e pelo canal 15 da Via Cabo na UniTV. Aumentando aí o número de pessoas que vão poder acessar, já que a NET também hoje tem uma penetração grande na nossa cidade. Doutor Nelson, bom dia. Já que o Robson falou da TV, o Janino, o senhor também comentou, o senhor acredita com essa acessibilidade aí da TV, isso torna a Câmara com mais importância e até com mais responsabilidade em relação aos temas da nossa cidade? Não resta a menor dúvida. Eu adotei, desde que assumi, medidas que eu considero extremamente importantes para a população tomar conhecimento do que acontece na Câmara. Uma delas é a transmissão através da TV, através da internet, a tribuna livre, onde a sociedade civil organizada participa uma vez por mês durante a sessão da Câmara, podendo se manifestar, fazendo, enfim, as suas reivindicações, e por ali esse ano passaram diversas pessoas, representantes da sociedade, a ouvidoria da Câmara, onde você pode, através do telefone, através do site da Câmara, estar fazendo as suas reivindicações. Eu leio lá quantas pessoas todos os dias me passam os releases de reclamações, de pedidos, de sugestões, de modificação de lei. Ontem eu recebi uma de uma pessoa pedindo mudança na legislação no que diz respeito à questão de onde se pode ou não construir igrejas, ou seja, há uma restrição e a pessoa estava fazendo isso. Então é extremamente importante que a Câmara seja realmente uma Câmara aberta, onde a população possa ter ciência e participar. Doutor Nelson Naim, o que o senhor destacaria de positivo e de negativo nesse mandato do senhor como presidente da Câmara Municipal, nesse ano legislativo que está se encerrando? Olha, eu tenho que ser muito sincero, né? A presidência da Câmara tira do presidente assim, uma coisa importante, duas coisas importantes. Todo mundo sabe quais são as funções do vereador, né? As que estão estabelecidas pela legislação. Uma, de fiscalizar os atos do Executivo, e a outra de fazer leis. Mas quando você assume a presidência de um poder, que é o caso do Poder Legislativo, isso tira muito o espaço que você tem. Para você ter uma ideia, o presidente não vota. Só vota se Minerva, né? Só vota se houver empate e se houver matéria de 2/3, ou seja, restringe até a minha opinião sobre aquela matéria. Então, isso faz com que eu não tenha tanto tempo, porque você fica cuidando das questões administrativas de um poder e acaba não exercendo a sua função. Você vê, eu estou na Câmara há 16 anos. Né? Desses 16 anos, a metade dela dedicada a ser presidente da Câmara, que eu fui 4 vezes eleito presidente da Câmara. Você multiplica por 2, são 8 anos. Então, eu sinto um pouco frustrado, não como presidente da Câmara, mas como vereador, de não poder ter feito mais do que eu fiz. Fiz muita coisa, mas poderia ter feito muito mais. Então, registrar isso. A presidência isso te tira... Inibe a ação do vereador? É natural que isso devido à responsabilidade da presidência. Você acaba sendo responsável por um poder. Então, você que tem que colocar a Câmara funcionando, não deixando a pauta de maneira nenhuma
permitir, cuida das questões administrativas mesmo, do dia a dia da Câmara, toda a questão burocrática do que diz respeito ao que precisa ser feito. Por exemplo, situação da Câmara. Eu, quando assumi a presidência, encontrei aquele prédio bonito, mas que não tinha sala para todos os vereadores. Eu me lembro, na legislatura anterior, eu mesmo não tinha sala. Eram 6, 7 vereadores e tiveram salinhas alugadas ali do lado ali do Fórum do Pão ali, porque não havia sala dentro da Câmara. E foi um desafio logo de ter que montar sala, né? Ou seja, nós reestruturamos todo o primeiro andar, colocando sala com antessala para todos os vereadores, tive que tirar a área administrativa dali, alugar um casarão ali perto, depois fizemos uma reforma na parte de baixo, está lá, 1.600 metros quadrados de obra, preparamos tudo de primeira linha. Hoje toda a área administrativa da Câmara está alocada na parte de baixo, todos os setores, com espaço, com conforto, com ar refrigerado. Já está pronto para a próxima legislatura os 8 gabinetes que serão para os novos vereadores eleitos na próxima legislatura. Ou seja, dá uma trabalheira danada você representar um poder. E o plenário também vai sofrer alguma alteração ali? Já melhoramos. Por exemplo, quando eu assumi lá, a Câmara não tinha som próprio. Alugava som. Era um absurdo. Né? A gente comprou som. Hoje a gente melhorou as questões do plenário. Lá em cima, aquela parte ali onde fica a galeria dos ex-presidentes, restauramos aquele piso que era um piso de taco, né? A gente mantendo... Ou seja, muito cuidado, com muito zelo. Aquele prédio é tombado por fora, não é por dentro, mas tem uma série de coisas que não pode mexer. Mas hoje a Câmara de Campos tem um espaço maravilhoso, é um espaço lá na frente para que as pessoas possam expor quadros, ou seja, um espaço cultural. Enfim, todo aquele prédio da Câmara está monitorado, né? Em todo o seu quarteirão, para dar segurança àquelas pessoas que ali vão. Só aceitaria uma sugestão? Sim. Nessa alteração, nessa modificação, na reforma que o senhor for fazer no plenário, mudar aquela cor ali. Não tem a menor dúvida, já está no projeto. Aquilo é feio. Não, e atrapalha a transmissão. Atrapalha a nossa transmissão pela televisão. Já está no projeto. Estamos colocando, até o final desse ano, início do ano que vem, um elevador para portador de deficiência, um elevador maior. Porque o que está lá era aquele que eram utilizados pelos juízes. Só cabem 2 pessoas, vive quebrado. Ou seja, tivemos que adaptar aquele prédio belíssimo para funcionar o poder legislativo. E isso não foi fácil. Doutor, quando o senhor fala isso, o senhor relatou várias ações, né, na Câmara. É difícil ser presidente da Câmara? Porque as pessoas pensam, é tão fácil ficar sentado ali na frente, só ficar ouvindo, dar opinião de vez em quando. É muita responsabilidade? Eu não tenho a menor dúvida. Eu sei porque eu estou no 4º mandato de presidente da Câmara, sei que é difícil. Aparar as arestas. Olha, você vê como é que é fácil. O prefeito, quando ele tem um secretário que não está funcionando bem, ele exonera. Não é assim? E o que eu faço quando um colega vereador... Só tem que amenizar, né? O cara dali. Então a coisa mais difícil do mundo é você conciliar o que pensa diferente, 16 pessoas diferentes de você. Não é mole. Não é mole você atender a todos os pedidos dos colegas. Você tem que ter jogo de cintura, né? Para poder resolver todos os problemas ali. Estão envoltos ali, além dos vereadores, todas as assessorias de gabinete. É um mundaréu de gente. A Câmara tem ali não menos que 600 pessoas diariamente trabalhando ali. Então, e a tendência agora é aumentar muito, né? De 18 para 25, cada vez mais 17 foi para 25. passado para o presidente da Câmara a responsabilidade de cumprir a legislação. Houve um rigor com a nova lei de responsabilidade fiscal. Você não pode mais gastar do que 70% de pessoal com a receita da Câmara, porque você comete crime de improbidade. Hoje há um controle interno vigoroso do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas nem precisa ir lá mais na Câmara, nem vai. Hoje você pagou, hoje está lá online lá o que foi feito. Então, cada vez mais vai te tornando mais rigoroso. Eu tenho uma grande equipe técnica, um controle interno maravilhoso, uma procuradoria muito escolhida a dedo, doutor Elcio Oliveira, uma pessoa que dispensa comentários, né? Mas você vê que não é mole tocar isso tudo, botar isso tudo para funcionar. Mas graças a Deus, ao longo desses anos, Deus tem me ajudado e a coisa tem caminhado. Só para completar minha pergunta aqui. Janino, só para completar, porque ele falou, desculpa, só te cortar, só para completar essa linha de raciocínio, o senhor falou em acertar contas. Ano passado o senhor devolveu uma quantia à prefeitura. Esse ano vai dar para devolver ou ficou faltando? Não, na verdade, no primeiro ano, né, em 2009, eu devolvi em torno de R$1,5 milhão à prefeitura, fazendo tudo isso aí que eu falei. O ano passado,
houve uma mudança na legislação, e todo mundo sabe que a legislação permitiu o aumento do número de vereadores, mas também a diminuição do percentual de repasse para a Câmara. Anteriormente era 6% da receita tributária, caiu para 5%. Conseguiram na Justiça, o próprio Procurador-Geral da Justiça conseguiu não permitir que os vereadores entrassem nessa legislatura, mas não mexeu na queda do percentual. Então, ano passado, a Câmara teve o seu orçamento reduzido em menos quase 3 milhões de reais. Mas, mesmo assim, fechou 0 a 0. Isso não compromete, não? Não, deu para... Quando você faz a coisa com equilíbrio, né, aperta aqui e tal, mas deu para fazer tudo. E esse ano, eu vou devolver não menos de R$1,5 milhão de reais de novo, fazendo tudo isso que eu estou te falando. Informatizamos tudo, mudamos tudo, os gabinetes todos, tudo isso aí que eu falei para vocês, e nós vamos devolver dinheiro. Doutor Nelson Naim, o senhor teve o seu mandato como presidente da Câmara interrompido por algum tempo, mais 6 meses, para assumir a prefeitura de Campos. Como é que foi essa experiência do senhor como prefeito? Quer dizer, de fiscalizador passar a ser fiscalizado? Olha, toda a cidade sabe, né? Eu nunca neguei o desejo de ser prefeito de Campos, mas não na situação como ocorreu. Eu não fui eleito prefeito, a eleita prefeita foi a prefeita Rosinha. Mas foi um desafio, não foi fácil. Aconteceu quando ninguém esperava, acho que ninguém esperava acontecer aquilo, nem eu. Verdade. Eu estava praticamente com a campanha de deputado estadual muito madura, a chance de ganhar a eleição era muito grande, e eu acabei me prejudicando, na verdade, porque eu abri mão de uma candidatura que eu tinha. A gente pode dizer que vai ganhar ou vai perder, mas com uma grande possibilidade hoje de já estar como deputado estadual. Mas eu não podia fugir à responsabilidade e não pensei 2 vezes. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que o maior exemplo disso eu vejo nas ruas, quando as pessoas me abordam dizendo o quanto gostaram da forma como eu governei. Eu fui um prefeito aberto, chamei a oposição para participar, dando sugestões dentro do governo, respeitando a opinião da oposição, ouvindo a população. Eu fui um prefeito presente, onde recebi, durante 6 meses, praticamente todos os segmentos organizados da cidade, todos os sindicatos, constante reunião com o CEP. Eu nem esperava o CEP me chamar, não, eu mandava chamar o CEP. Tinha problema da educação, chama lá o CEP, chama o presidente do sindicato. Ou seja, fiz muita coisa para o servidor, resolvi muito problema, consegui homologar o PSF, que é um programa importantíssimo e que eu espero que a prefeita Rosinha efetivamente coloque para funcionar, porque está mais do que provado que a ausência do PSF causa transtornos a grande parte da população. Consegui fazer uma justiça com o HGG, os postos 24 horas, criando a gratificação para que esses servidores que trabalham mais pudessem ter uma remuneração melhor. Fui duro e implacável na questão da área da saúde, brigando e até mesmo levando no Ministério Público questões que foram ali resolvidas, como foi o caso de que não se tinha em Campos, não se resolvia. Campos era a cidade que mais se cortava braço, perna, em função de não ter um serviço de angiologia cuidando disso, e eu consegui, botei para funcionar, está lá na Santa Casa, havia um imbróglio danado, levei para o Ministério Público, deixei pronto, felizmente agora, mas demorou muito mais de 1 ano e meio, para Campos ter uma referência no tratamento de câncer, na radioterapia, e parou, estava pronto já o processo licitatório, e agora o deputado Garotinho me parece que conseguiu uma verba para botar isso para funcionar, mas não tem cabimento sair daqui para Itaperuna para tratar de câncer. É verdade. Isso é uma vergonha para a cidade. Né? E deixei pronto, estava madurinho, a clínica para portadores de dependência química na Baixada, que também está tombando, tomara que saia, porque era uma coisa importante. É importantíssimo, né? Importantíssimo. Hoje nós sofremos muito com isso aqui. E precisava disso. Enfim, eu tomei uma série de medidas, resolvi problema na guarda municipal, problema dos fiscais de renda da prefeitura, dos procuradores de carreira. Eu fui um prefeito presente na solução dos problemas dos servidores, e isso fez com que muita gente gostasse. Dei andamento em tudo, não parei nada. Eu que continuei, botei o emergência em casa na cidade toda. Antes era só numa parte, eu estendi para o município inteiro. Foi aí que autorizei a continuar o prolongamento da Arthur Bernardes até
lá, Alberto Lamego, fazendo que a perimetral pudesse continuar. Hoje, até ontem mesmo na Câmara foi um comentário, muitas obras aí no anterior, na Centésima, como o caso do Morro da Parabólica, eu instruí no sentido de refazer todo o calçamento, arruamento lá do Morro da Parabólica. Olha, eu ia ficar falando aqui até amanhã do volume de coisas que eu não parei, dei continuidade e toquei o governo do meu jeito. Cada um tem uma forma, né? Inaugurei rodoviária, que estava... Inaugura, não inaugura, no peito, botei para funcionar ali embaixo do mercado ali, aquela questão dos quiosques, o pessoal não queria sair do centro, tem, a cidade não pode ficar feia. Enfim, eu acho que fiz um bom trabalho. Melhorou muito o trânsito ali, né, na saída da o Praça São Salvador, reconhecimento disso eu vejo com as pessoas me elogiando o período que fui lá. Agora, não fiz mais que minha obrigação, porque está prescrito na legislação que, em caso do prefeito e vice-prefeito não estarem atuando, quem assume é o presidente da Câmara. O senhor é cunhado da prefeita Rosinha Garotinho, o senhor não pode se candidatar por força de lei a prefeito nas próximas eleições. Aliás, é até bom você tocar nesse assunto, que é um outro assunto que toda hora me aborda. Pode ser candidato a prefeito? Não posso. Desejar ser candidato? Não vou negar, desejo, mas não posso. A legislação eleitoral é clara. Brizola dizia que cunhado não é parente, mas cunhado é parente por afinidade em segundo grau. Ou seja, há impedimento total na minha candidatura a prefeito. Então, o que me resta, efetivamente, é ser candidato a vereador, que é o que eu estou fazendo agora com esse novo partido, né, que eu estou comandando aqui em Campos e na região. Como é que foi essa sua... Vamos falar um pouquinho do PPL, né, da origem do partido, da criação do partido e também da sua migração do a minha PR. saída do PR se deu, e aí eu posso dar como ponto negativo do Legislativo, aquela balbúrdia que se criou na Câmara, né? Isso acho que, não me recordo ao longo dos últimos 50 anos, que tenha havido na sede do Legislativo aquela confusão que aconteceu. Infelizmente, a confusão armada por pessoas do governo, né? Estavam lá militantes do partido dentro da Câmara e propiciaram aquela vergonha, aquela pancadaria, quebra-quebra, tendo que arrombar minha porta para me colocar para dentro do gabinete, minha filha sendo agredida, a mais velha, minha filha de 18 anos apavorada, e infelizmente uma idiotice, eu diria isso, que foi orientado para que os vereadores ligados ao governo lessem um documento para impedir a minha posse, o que é um absurdo. Mas a comissão de ética não existe dentro da Câmara? Ou esses próprios vereadores que provocaram essa balbúrdia? Olha, eu até disse outro dia que os vereadores alguns deles foram culpados, mas eles foram orientados, isso está mais claro. E quem orientou, todo mundo sabe. Eu disse isso claramente, foi o presidente do meu partido. O garotinho que orientou. Mas eu não sei, não fui eu não mandei. Caramba, se você tem um grupo político, se pessoas ligadas ao seu grupo político fazem aquele negócio na Câmara, mas vereadores, não é possível que ninguém tenha feito, que não tenha sido orientado para fazer. Eu não acredito. Então não é um líder político. Um líder político tem que comandar os seus liderados. E aquilo era apenas uma sessão para dar, não era nem sessão, era um ato formal de posse. Não cabia ler documento nenhum. Eu disse para não fazer aquilo, que não era permitido fazer aquilo. Coitado, botaram um documento na mão de Vieira Reis, que tremia mais do que vara verde, sabia que estava fazendo um troço errado, aí daí descambou para aquela confusão toda, ou seja, sem necessidade. Porque qual era o problema de eu assumir a prefeitura, como fiz depois, em seguida, repassar novamente a prefeitura para o prefeito? Nada. Na prática, Eu querer me responsabilizar que a prefeita podia ser presa, porque estava lá, ela que não fizesse aquilo, que não ficasse acampada na prefeitura. Eu sou advogado, Janino, sou advogado. Não. De decisão judicial, que eu aprendi no banco escolar, até estudante de direito sabe, você cumpre e recorre dela. Fazer beicinho, dizer que eu não for fazer, que eu não respeito a posição da prefeita, acho que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, mas ela estava cometendo uma ilegalidade. Se havia uma decisão judicial que dizia que ela tinha que se afastar da prefeitura, recorra dela. É todo direito. Eu acredito. Nem do mérito. Decisão judicial, eu acredito até que e depois recorre. O fato do senhor ter tomado posse evitou uma consequência maior, porque seriam duas desobediências, né? Duas desobediências à justiça.
Que uma, a prefeita que ficou acampada na prefeitura, e a outra do senhor não tomar posse. Exatamente. Então, diante daquilo, e olha que eu tentei tudo, eu tenho como testemunho o próprio procurador do município, doutor Francisco de Assis. Quando saiu a decisão, chamei o doutor Francisco, sentou com o doutor Elcio Oliveira, viu todos os caminhos a serem percorridos, ainda questionamos a justiça através de um ofício se a posse deveria ser imediata ou não. Né? Marcamos para o dia seguinte, ou seja, eu fiz tudo que eu podia para evitar um desgaste, mas infelizmente pessoas quiseram aquilo e ficou muito feio, né? Foi a coisa mais feia que aconteceu na Câmara que eu me lembro. E o que você está falando é a pura verdade, porque toda a população teve a oportunidade de assistir que naquele mesmo dia as emissoras de televisão, de canal aberto, estavam transmitindo, né, dentro dos seus telejornais, e nós podemos ver que você estava justamente ao lado da prefeita, dentro do SESEC, dentro da prefeitura, não é? Eu acho que com esse seu perfil conciliador, né, que faz com que você tenha esse sucesso que você tem, né, são 4 mandatos como presidente da Câmara, lidando, a gente fala que é a casa de leis e tem aqueles vereadores, cada um com um perfil diferente, Sim. Você conciliando, você estava lá, né? Tentando conciliar, compor com a prefeita a melhor possibilidade, sem criar nenhum trauma. E depois Infelizmente promoveram aquela baderna inaceitável. Mas isso faz parte do passado. Eu acho que cada um... Eu disse isso outro dia numa entrevista que eu dei a uma jornalista. Eu acho que Garotinho deve refletir sobre todas as atitudes que ele fez. Eu não volto atrás em nada do que fiz. Eu acho que eu fiz aquilo que deveria ter sido feito, o que era uma determinação legal. A saída do partido foi porque eu me senti traído pelo meu partido, pelo presidente do meu partido. Eu não estou falando nem do irmão, não. Que você traiu um irmão já é um absurdo. Mas estou falando como presidente do partido, quer dizer, o presidente do seu partido. Combina com o vereador do seu partido, que é o vereador Quelinho, para registrar um documento em cartório de uma história que eu nunca disse. É a coisa mais hilária que eu já vi na minha vida. Não, eu nunca vi isso também na história. Eu vou registrar aqui um negócio que eu ouvi. Então, eu disse isso à prefeita quando da posse, que na segunda-feira seguinte, olha, estou saindo do partido, eu não sou demagogo, não sou oportunista, não vou fazer oposição ao governo, que eu fiz parte desse governo, eu fui prefeito durante 6 meses, e caminhamos na mesma eleição, mas não dá mais para ficar num partido onde eu fui desrespeitado pelo presidente do meu partido e por membros do meu partido. Saí, graças a Deus, fui para um partido, que é o PPL, um partido novo, que não tem nenhuma posição definida em relação à questão municipal. No momento oportuno, o partido vai se manifestar, é um partido orgânico, é um partido que vem do movimento MR8, um partido de esquerda, onde todas as questões são discutidas. Não é um partido que tem dono, nem que ninguém manda sozinho, é um partido que todo mundo dá opinião. Em Campos, o partido era provisoriamente presidido pelo André, que é funcionário da Caixa Econômica Federal, que é ligado ao movimento estudantil, ou seja, os estudantes de Campos, todos os grêmios estudantis aqui vinham tocando o partido. Eu me sinto feliz de estar no meio da juventude, né? Mesclei o partido com políticos experientes com essa juventude. Me foi dada a responsabilidade, hoje já sou presidente do partido aqui em Campos, de organizar o partido da região. Tem a coordenação regional. Sim, também, né? De todos os municípios, Cardoso Moreira, Italva, São Fidélis, tudo São João isso da Barra. passa, tudo isso, São Francisco. tudo isso passa pela minha mão, e eu consegui uma articulação rápida. Muitos vereadores hoje de mandato migraram para o PPL nesses municípios, e com certeza o partido ele vai crescer bastante. Eu estou tendo aí, por parte da população de Campos, muita gente boa de todos os segmentos estão se filiando ao PPL, numa demonstração de que querem um partido independente, um partido que tem ideias próprias e que possa contribuir para o melhor na nossa cidade. Perdão, Janino, só a propósito, no ano que vem nós teremos o pleito eleitoral. Sim. Correto? O PPL, mesmo sendo formado de forma, né, muito rápida, né, essa questão do diretório, houve um entrosamento muito rápido, com sucesso, conseguiu montar uma nominata? Teremos uma nominata muito boa. Eu tive apenas 48 horas para fazer isso. Não é fácil. O tempo foi curto.
e com toda a estrutura do governo, toda a máquina do governo que já vinha se preparando com os seus partidos. Se me falha a memória, são 15 partidos que estão alinhados ao governo. É uma coligação muito forte. É um negócio difícil, mas consegui. Alguns institutos de pesquisa aí já apontam o PPL, fazendo 2 vereadores, seria eu o vereador mais votado do PPL, e o segundo vereador seria o vereador Toninho Viana, por enquanto é o que está aparecendo aí, algumas pesquisas que têm sido publicadas, e eu fico muito feliz por isso, porque você em 48 horas montar um partido, não só em Campos, mas em todo o Norte e Noroeste, e já está aparecendo, fazendo aí nessa briga difícil, fazendo vereador, para mim já é uma vitória enorme. Então, eu fico feliz se a demonstração de que a população e muitas pessoas querem um partido que tenha essas características, como eu te falei, um partido aberto, onde as coisas são discutidas, que ninguém bate na mesa para dizer que quer, faz beicinho, nem nada, não. É um partido que ouve todo mundo, que tem uma mescla de todos os segmentos da cidade, daquelas pessoas mais carentes, daquelas pessoas que são formadoras de opinião, enfim, um partido aberto. E a gente vai caminhar, mas lá na frente, é claro, eu tenho dito isso, o partido não está fazendo oposição ao governo, pelas razões que eu acabei de falar. Seria demagogia fazer isso, seria oportunismo meu fazer isso. Isso eu deixei claro para o partido, não faria isso. Mas é claro, na hora do pleito eleitoral, o partido vai ter que tomar uma posição. Até porque até agora você fazia parte do processo. Lógico, a gente vai tomar uma posição em relação à questão eleitoral mais lá na frente. Doutor Nelson, a gente já está no final do programa, não é? A gente tem um horário a cumprir em função até da sessão da Câmara que vai ser transmitida. Porque o nosso programa ele passa às 4 horas, de 4 às 5, na Via Cabo, né? Nós estamos agora pela Educativa FM e logo mais, a partir das 16 horas, o programa é transmitido pela UniTV, pela Via Cabo, e logo após o término do nosso programa, se inicia a sua sessão, a sessão. Pois é, então vamos aproveitar o programa e convidar para todo mundo para daqui a pouco. Permaneçam aí ligados. Porque nós vamos fazer, com a graça de Deus, a última sessão do período ordinário. Não sei se vai ter extraordinária, eu acho que sim, porque foi encaminhado à Câmara um projeto de lei do governo, que é uma emenda à lei orgânica, o regimento é claro, a lei orgânica é clara, qualquer emenda à lei orgânica tem que ter interstício de 10 dias, como hoje é o último dia, só se a prefeita convocar extraordinariamente a Câmara para votar essa matéria. Então, continue aí, vamos assistir a última sessão ordinária, né, do Legislativo. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade de estar aqui, desejar um Feliz Natal à população de Campos, um ano novo com muita paz, com muita saúde, e que a gente possa efetivamente fazer, todos nós, sejam os políticos, seja a população, cada um fazer a sua parte, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor.